como que Machado via isso? Como que ele lidou com esse golpe republicano, ainda mais que foi logo depois da abolição, que era algo que ele buscava. Eu vi uma foto, acho que do Paço Imperial, que ele tá até com o Joaquim Nabuco, na época que a princesa assinou a abolição, a Lei Áurea, tudo. Como que ele lidou com isso, com essa transição à época, cara? Você consegue dizer isso pra gente? Bem, ele, na minha, na minha percepção, ele tem uma visão que é clara, mas vejam, né, na minha percepção, essa clareza está na minha percepção, né? Que o Perfeito. Brasil morreu, Uhum. né? Então essa é a tese, assim, que o Brasil politicamente, institucionalmente, o Brasil morreu, e isso é o que eu concluo na leitura de Esaú Jacó. E, inclusive, eu vou escrever mais um livro sobre Machado de Assis e vai ser fundamentando esta minha tese, né? O Brasil que morreu a partir de Machado de Assis. Então, nesse sentido, é o meu argumento, certo? Eu acho que Machado de Assis enxergou o Brasil como, de fato, um país morto. Porque, vejam, tivemos sim o golpe da República, na sequência a ditadura de Deodoro, a ditadura de Floriano. Floriano traiu Deodoro, assumiu de uma maneira indevida. Na sequência, nós já tivemos a presidência Prudente de Moraes, a presidência Campos Salles, depois a presidência Rodrigues Alves, o Brasil cheio de conflitos civis. Nesse sentido, nós, enquanto país, já havíamos percorrido, então, Canudos, a Federalista, só na Federalista 10 mil mortos. Durante a ditadura do Floriano Peixoto, o Rio de Janeiro bombardeado, o Brasil vivendo, de fato, um processo de censura, cerceamento de liberdades, Machado de Assis vendo, por exemplo, Joaquim Nabuco se autoexilar. Então, Machado de Assis vendo, né, outros dos seus pares também sofrendo com represálias. Então, ele era um homem sensível a essa realidade. E por mais que ele tivesse, e de fato ele teve, amigos republicanos históricos, vide a relação dele com Quintino Bocaiúva, mas o Quintino Bocaiúva, ele se transformou num republicano histórico, muitas vezes um tanto quanto sem lugar dentro daquele jogo político. Então, Machado de Assis, ele era um homem que conseguia, né, lidar com adversários, sem necessariamente ser um isentão, sem ser um amorfo. Machado foi muito amigo do José de Alencar e amigo do Joaquim Nabuco, e os dois protagonizaram uma celeuma que, inclusive, o Afrânio Coutinho transformou em livro, num livro maravilhoso, que é justamente sobre a disputa do Alencar com o Joaquim Nabuco. O Machado de Assis era muito amigo do Quintino Bocaiúva e do Joaquim Nabuco, um monarquista e um republicano. Então, o que eu quero dizer, o Machado de Assis, ele era um homem que transitava nos debates políticos. Pessoalmente, eu acho que fica também muito claro, mas ao estilo machadiano, ou seja, aquela clareza cinza, de que ele era monarquista. Tanto que ele acabou, inclusive, sendo censurado e associado à monarquia. E a presença dele na missa que comemorou a abolição, bem posicionado ao lado da princesa Isabel, a mesma princesa Isabel que já era alvo de questionamentos por vários republicanos históricos que Machado conhecia, que Machado se relacionava, direto ou indiretamente, como alguém que não poderia assumir o trono, ali nós também temos uma presença, né? Estar junto, dependendo do caso, mas não sempre, significa apoio. Dependendo do caso, significa, dependendo do caso, não. Então, Uhum. eu vejo o Machado com essa sensibilidade. Eu vejo o Machado com um tom monárquico, mas não militante da causa monarquista. Isto ele, de fato, nunca foi. Associá-lo, por exemplo, àquela república que ele experienciou, o Brasil até 1908, e achar que ele se identificava com aquele jogo político, sendo que ele é o autor do velho Senado, ele é o homem que definiu, assim, os construtores do Império como homens, instituições, achar que Machado de Assis, que viu, por exemplo, né, um Tomás Nabuco de Araújo, que manifestou respeito por um Eusébio de Queiroz, achar que Machado de Assis admirava, exemplo, um Floriano Peixoto, é também subestimar a inteligência de Machado de Assis. Então, existe de fato um espaço para uma leitura, deixando claro que Machado nem sempre se manifestou tão publicamente,
mas sendo um homem tão sensível, sendo um homem tão envolvido com as questões nacionais, também não há muito espaço para subestimar a sua inteligência. Ele era um homem que olhava assim com uma certa desesperança aquilo que acontecia no Brasil. E da minha parte também eu vejo assim, né, que é um cenário profundamente traumático. O golpe republicano, isso não é tom monarquista, é só um dado. De fato, nós entramos naquela ideia do C, né? A C, 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 C. O historiador ele não estuda o C. O historiador ele estuda como seu grande objeto a ação do homem ou de um grupo de homens no tempo. Ponto. É isso que o historiador faz. O historiador ele não entra com uma especulação. Isso é exercício para um filósofo, isso é exercício para um romancista, isso é exercício para um antropólogo, dependendo do caso, exercício para um sociólogo. O historiador ele precisa estudar a ação do homem a partir de determinadas fontes, uma ação que ocorreu numa determinada realidade. Então é esse o exercício de um historiador. Mas entrando nesses Cs, que muitas vezes são bobos, mas muitas vezes também fazem sentido. Por exemplo, olha, o Brasil ele deixou, e isso é um dado da realidade, ter como equipe de ministério Isabel Rebouças Nabuco como primeiro-ministro, André Rebouças como um tipo de ministro da Agricultura, Isabel como imperatriz, um barão do Rio Branco. Ou seja, esse time é o Brasil que poderia ter sido na sucessão Pedro II e Isabel. Tá, mas poderia ter sido. Olha, se meu pai tivesse batido uma punheta, eu não estaria aqui. Então, assim, é o C. Se sapo tivesse embreagem, não pulava. Se o urubu cantasse, estava na gaiola. A gente é isso, né? Pô, se a minha mãe tivesse pinto, era o Pablo Vittar. Então, assim, a gente entra nesse processo. Então, assim, nessa história, o que acontece? A gente entra num C, tudo bem. É possível olharmos assim, tipo, porra, a gente saiu disso aqui para chegar numa ditadura do Deodoro. O Deodoro não conseguiu nem manter aquela equipe ministerial, que no sentido intelectual era uma equipe formidável. Tinha ali, intelectualmente falando, né? Pô, tinha o Campos Salles, tinha o Aristides Lobo, tinha o Rui Barbosa. Então, não era uma equipe formada por incultos. Nós não estamos falando de um parlamento brasileiro formado por homens incapazes, algo assim. Como que isso passou por Getúlio e terminou no Lula, né? E no Tiririca. Não, e assim, é só você pensar assim, olha, na história das ideias conservadoras no Brasil, ou a história dos liberais brasileiros. Aí você chega e faz uma comparação entre esses extremos, ou até mesmo na história da esquerda. Eu falei do Astrogildo Pereira. O Astrogildo Pereira foi um defensor do Machado de Assis. Entregou esse nível de trabalho. Então você sai do Astrogildo Pereira para, sei lá, chegar no Jones Manuel, sabe assim? É um nível muito baixo, muito difícil, muito complicado. Dentro da história do conservadorismo brasileiro, você sai lá, de um Bernardo Pedro de Vasconcelos, ao fundador do Partido Conservador do Império. Aí você olha assim, poxa, para chegar no Carluxo, o que aconteceu no meio do caminho? Sei. Onde foi que a gente se perdeu? Os caras então, acharam um pendrive. Então, assim, exato, assim, o Bernardo Pereira de Vasconcelos chora no túmulo. E, inclusive, sempre vale mencionar que a sua antiga casa... Posição fetal. A sua antiga casa virou um estabelecimento que vende açaí, nada contra o estabelecimento, eu defendo os empreendedores, mas assim... Nada contra o açaí. Vivemos num país que o resgate conservador está aí, etc. Resgate conservador, não temos nem a casa do Bernardo Pereira de Vasconcelos preservada. Ou ainda na história dos, digamos assim, dos grandes liberais brasileiros. Aí você pensa assim, na construção, no elemento intelectual, o próprio Tomás Nabuco de Araújo serve como uma referência, é um liberal histórico. Aí você sai... Diogo Antônio Feijó. Não, esse é um pouco complexo, um intelectual formidável, mas por ele ser padre, defender o fim do celibato, ele era um homem com as suas complexidades. Mas um Tomás Nabuco de Araújo, você pensa, poxa, tem um Tomás Nabuco de Araújo, o que aconteceu no meio do caminho? Sabe, o que houve aqui no meio dessa jornada, né? Ainda, no meio dessas referências, é uma decadência para todos os gostos, né? Então, o Machado de Assis, ele presenciou, eu penso isso, presenciou um pouco essa decadência no seu nascedouro ou no seu desenvolvimento. E ele pensou assim, olha, o Brasil morreu, entendeu? O Brasil morreu.